Você acompanha, aqui na Rádio Caxias, o Acredita, com Alberto Meneguzzi. Acredita no oferecimento de Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região, sempre ao seu lado. Zafari Bourbon, economizar e comprar bem. Sindicato dos Professores de Caxias do Sul, há 35 anos lutando por respeito profissional. Prolar Imóveis, acredita no ser humano e acredita em Caxias. Mobilitar e Saúde, nosso objetivo é cuidar de você. Olímpia, reciclando e reutilizando o aço. E Guifer, comércio de metais e sala de fotografia. Agora vamos conversar com uma jornalista, estudou com a gente, né, comigo, com a Margot. Bom, mas eu vou apresentar ela aqui. Ela tá em Nova York, é isso, né? Letícia Duarte, tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Que hora que é aí em Nova York agora, hein? Aqui são 8h46, uma hora menos em relação a então eu tive que te acordar mais cedo hoje, então, Letícia. Exatamente, minha dormidinha do domingo se foi. Mas por uma boa causa, né? Olha só, Letícia Duarte. Ótima causa. É jornalista radicada em Nova York, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma jornalista independente, dedicada a reportagens em profundidade sobre temas sociais e políticos. Já recebeu os principais prêmios de jornalismo do país, incluindo 3 ESSO. Foi repórter especial do Jornal Zero Hora. Uma das reportagens premiadas foi a reportagem Filho da Rua, fruto de 3 anos de acompanhamento de um menino em situação de rua para entender por que as políticas sociais falham nas tentativas de resgatar as crianças nas esquinas. E fez vários trabalhos recentes, entre eles um trabalho em parceria com The Intercept Brasil, que foi o livro, uma das autoras do livro Vaza Jato, que é um dos principais. Olha, não houve uma reportagem mais importante nos últimos anos que essa. Parabéns pelo teu trabalho, fico assim honrado de ter sido teu colega de jornalismo na faculdade aqui em Caxias, Letícia. Veja bem, né, quanto a gente cresce na vida e, enfim, todas as nossas aventuras lá de universidade, né, enfim, a gente segue trabalhando aqui. Legal. A Letícia foi presidente do DA de jornalismo e eu fui teu vice, né, Letícia? E eu não te incomodei, porque normalmente vice incomoda, né? Essa é a versão que o vice conta, né? Um dia a gente faz um... Conta pra nós como é que foi acompanhar os bastidores dessa reportagem, que é uma reportagem importantíssima, que foi a questão da Vaza Jato, do Intercept, da questão dos hackers que mandaram as informações, os áudios do Moro, do Dallagnol, enfim. Como é que foi acompanhar os bastidores jornalisticamente de tudo que era produzido isso, Letícia? Foi super interessante, porque o Intercept me convidou para escrever esse livro, né, em parceria com eles, e que eles queriam muito contar essa versão dos bastidores, como é que tinha sido toda a cobertura, e eles queriam alguém de fora justamente para ser um olhar jornalístico, né, alguém que pudesse entrevistar toda a equipe e contar. Enfim, tem muitos bastidores saborosos, como foi feita a cobertura, e eu, como leitora, tinha muita curiosidade, porque a gente lia as matérias e todo mundo pensava, nossa, como é que eles conseguiram tudo aquilo, né? Quando começaram aquelas divulgações dos vazamentos, né? Do que era a Lava Jato. E aí a gente foi vendo, opa, tem coisas aí, né? Não é só aquela visão da imparcialidade, enfim, os áudios mudaram a história da operação, a história do Brasil mesmo, né? E aí eu tive a oportunidade, eu fui ao Brasil, porque eu moro hoje nos Estados Unidos, então fui ao Brasil para entrevistar toda a equipe. E aí tem muitas histórias interessantes, como por que o Intercept começou a publicar num domingo à noite, né? No jornalismo a gente sabe, a gente faz plantão aos finais de semana, mas não é quando tem toda a equipe, geralmente é uma equipe reduzida, e aí estava num domingo à noite, perto do Fantástico, todo mundo ficou imaginando que eles queriam publicar no domingo só para, né, sair no Fantástico. Sim. E no fundo não era nada disso, tinha toda uma história porque o hacker estava querendo investir em bolsa de valores. Então, para evitar qualquer chance de que o jornalismo fosse acusado de ter, né, estar colaborando, enfim, com alguém para ter ganhos financeiros, eles decidiram, se a gente publicar no domingo, as bolsas estão fechadas e não tem nada, enfim, né, todo mundo vai ter a mesma informação quando os mercados abrirem. Então, para mim é interessante como jornalista ver quanto, né, todas as decisões que a gente toma ao fazer uma reportagem, o público não enxerga, né? Então o livro revela esses
como foi feito, por que foi feito, as certas escolhas, como foi a investigação, e está tudo lá. Então é uma grande reportagem que abre o livro e depois eles têm algumas cópias de matérias que foram publicadas, as principais, as mais importantes. Claro. E o teu livro, o teu livro não é sobre a investigação em si, né? Mas é sobre o trabalho jornalístico que foi feito a partir dessas informações que foram enviadas pelo hackers. Exato, é um livro de jornalismo, basicamente, né, mergulhando nisso, né, por que foi publicado assim, como foi publicado assim, as decisões editoriais que foram tomadas, o trabalho de investigação para confirmar, porque hoje a gente, enfim, é muito fácil ver, enfim, que aquilo tinha fundamento e que era uma coisa séria, né, vários veículos já investigaram, foram um consórcio de 7 veículos de imprensa que depois, enfim, né, confirmaram as investigações, mas naquele primeiro momento você recebe milhares de arquivos e fica pensando, nossa, isso aqui é um golpe para tentar implicar alguém politicamente, isso aqui tem gente mentindo com interesses que essas informações sejam publicadas, tanto que o próprio Intercept foi acusado, né, injustamente, mas muita gente dizendo, isso aí é tudo mentira, e aí tem todo um longo trabalho de apuração, né, jornalística para se certificar, não, isso aqui é sério, isso aqui tem relevância, isso aqui... Então o livro ele conta um pouco dessas escolhas, mas de uma forma um pouco meio também como uma história, então é um pouco saboroso, enfim, ver esses personagens naquele momento, quando receberam esse arsenal e tudo que foi sendo, né, enfim, todas as providências, os processos até a publicação, e depois dela também, as consequências que elas tiveram, as reações, né, como isso mexeu com o país, e o livro perpassa tudo isso. Com a tua experiência, Letícia, de jornalista há tanto tempo, nós tivemos esse primeiro momento da Lava Jato, e depois a Vaza Jato, mas assim, você acha que a imprensa nacional foi muito, na Lava Jato ela foi muito, vamos dizer assim, não investigou muito, entrou numa onda de investigação que não aprofundou muito aquelas situações todas que envolviam a Lava Jato? Com certeza, eu acho que a imprensa tem uma responsabilidade, porque por muito tempo a imprensa inteira comprou essa versão, né? As autoridades estão fazendo aí uma grande limpeza no país, e aí tinha uma corrida pelo furo, quem dava primeiro, então muito do trabalho jornalístico se concentrou, vamos fazer as fontes com as autoridades, eles vão nos dar primeiro, né? Vão vazar para a gente o que está acontecendo, e isso mobilizava a maioria dos furos. E isso é um problema, porque as autoridades elas precisam ser fiscalizadas também, né? Assim, hoje a gente vê o quanto, assim como os políticos têm que prestar conta sobre o que fazem, o promotor, o juiz, todo um mecanismo de investigação, eles também são, né, servidores públicos, numa maneira geral de dizer, e a imprensa, parte do nosso papel é justamente fiscalizar o poder, seja onde ele estiver. E aí, por muito tempo, houve essa ideia de eles são, né, intocáveis, são santos, são, né, os heróis, está tudo certo. E hoje a gente vê quanto tinha ali, né, para a gente investigar enfim, agora o Brasil está meio passando a limpo essa história, porque a história é diferente do que todo mundo acreditava, e houve pouca investigação própria jornalística nesse processo. Letícia, você tem sido muito chamada como você está aí nos Estados Unidos, você tem sido muito chamado para fazer reportagens e analisar essa questão da democracia, do populismo. Eu estou lendo um livro aqui, O Povo contra a Democracia, Por que Nossa Liberdade Corre Perigo e Como Salvá-la. E aí fala de alguns países que aparentemente são democráticos, como o nosso, por exemplo, e outros que vivem uma democracia, mas que estão ameaçados. Há uma ameaça à democracia em vários países aí, em função dessa onda populista de alguns políticos? É uma ameaça bem real e que vem crescendo, né? Acho que é interessante pensar como, por muito tempo, a gente tinha essa ideia que a democracia era algo consolidado, né? Chegamos lá, vencemos, agora estamos na democracia. E na verdade, os processos democráticos, eles são vivos, né? Então, a democracia é um processo, ela é construída diariamente. A gente garantir que todo mundo tenha democracia não é um processo dado, tá tudo certo, agora a gente vai ser democrático para sempre. É um processo constante de troca social, né, da gente garantir que a democracia viva forte.
E o que a gente vê é essa onda de extremismo, muita gente até desiludida com a democracia, porque a democracia é um processo, às vezes, bagunçado, né? Às vezes as coisas não saem exatamente como a gente quer, porque exatamente todo mundo tem que ser contemplado, então, às vezes vai para um lado, vai para o outro, e como muita gente acaba ficando descontente, como a gente vê até no caso do Brasil, né? Havia uma desilusão com a esquerda, então muita gente pensou, quem sabe a solução é, né, vamos voltar, sei lá, tinha gente até dizendo, vamos voltar para o regime militar, porque lá era mais organizado. Então, as pessoas acabam buscando saídas meio fora da curva, acreditando que isso poderia ser melhor, mas é uma grande ilusão, porque a gente sabe, né, quando entra para autoritarismo, enfim, restrição de liberdades, cassação de direitos humanos, isso representa um outro perigo de uma dimensão bastante grave, e a gente vê isso pelo mundo, né? É uma tendência que vem vindo desse avanço do populismo autoritário aqui nos Estados Unidos com o Trump, outros países da Europa, enfim, na Índia. Então é realmente, acho que também como brasileira a gente tem às vezes essa ideia, só no Brasil poderia acontecer determinada coisa, e quando a gente olha para o mundo, a gente pensa, nossa, o Brasil está dentro, né, está na mesma corrente aí de, enfim, pelo menos desse movimento, né, ou tentativas de autoritarismo, que felizmente vêm sendo freadas, mas é sempre algo que, como sociedade, a gente precisa pensar e refletir também por que isso está acontecendo, né? E é diferente do que já foi, disfarçada de democracia realmente, né? É um autorismo disfarçado, é um autoritarismo disfarçado de democracia. Os caras, não, mas é contra as instituições. A gente vê isso na Hungria, na Polônia, na Itália, isso acontecendo, no próprio Estados Unidos. Tem um livro que é muito bom, que é o Como as Democracias Morrem, do Stephen Levinsky, que é um professor de Harvard, e um colega dele, e eles falam isso, que hoje as democracias não morrem mais por tanques de guerra, ou necessariamente não precisa mais o tanque de guerra. Hoje as democracias morrem por líderes que usam a democracia, eles são aparentemente são eleitos, e usam a própria democracia, os mecanismos democráticos contra ela mesma. Então eles começam a minar a democracia por dentro quando tomam o poder. E aí a gente vai vendo, enfim, né, ataques às instituições, ataques à imprensa, porque a imprensa é vista como um inimigo, então se diz, a imprensa mente, e aí vai ruindo esses pilares que sustentam a democracia, né? Quando você cria um caos, espalha um monte de desinformação, espalha um monte de notícia falsa, fica as pessoas, mas o que eu posso acreditar que eu não posso? E isso vai minando essa confiança no próprio sistema. E o triste de tudo isso é que a gente vê, por exemplo, com a pandemia, a politização foi tanta que hoje as pessoas começam a questionar as vacinas, que era algo que já vinha um entendimento da sociedade da importância das vacinas. Então tem uma série de consequências, não é só algo político, isolado, eu sou do partido A ou do partido B, né? É muito mais complexo do que isso e acaba atingindo todo mundo. Sim, a desinformação é uma chaga, vamos dizer assim, da comunicação hoje, né? Tem que estancar isso, no mundo inteiro, é isso, Letícia? E realmente não é um processo espontâneo, né? É um processo que vem, é uma estratégia que esses líderes, muitos desses movimentos de viés autoritário, né? Não dá para dizer que eles são autoritários, mas eles têm um viés autoritário, eles atacam a imprensa, porque justamente se cria esse escudo, né? Dizendo, se toda a imprensa mente, tudo que sai negativo contra mim é que a imprensa mentiu. Então, eles acabam tentando se blindar disso, atacando jornalistas, atacando os veículos de imprensa, e aí eles criam as suas próprias versões, né, desses muitos blogs e notícias, e hoje com essas correntes de WhatsApp, todo mundo acredita, né, às vezes na mensagem que recebe, não nos veículos tradicionais, então é um ambiente realmente complexo e que desafia todo mundo, e tem a nossa responsabilidade, acho, como a sociedade, né, de frear isso e de pensar porque acho que tem tanta, eles usam essa polarização também de dividir a sociedade e a gente acaba às vezes entrando nessa onda, esquecendo que a sociedade tem valores comuns, né? Todo mundo quer, no fundo, tem certas coisas que é para todo mundo, né? Não é assim time A ou time B, né? Democracia, direitos humanos é para todo mundo. Tá bom, Letícia, olha, é um prazer muito grande falar contigo aí de Nova York. Obrigado por nos atender e a gente fica até emocionado de falar contigo porque
tu és, nossa, que a gente sente, até falei, vamos falar com uma menina aí que, eles dizem, menina não, é uma baita jornalista, uma das melhores do Brasil e com repercussão internacional. Parabéns pelo teu trabalho, tá? Obrigada, é um super prazer falar com vocês e, enfim, sou caxiense também, né? Tenho muito carinho Claro, é isso aí, caxiense, gente enfim, nossa. pela nossa terra e muito carinho por vocês, enfim, né? Como estamos todos juntos. A diferença é que tu não ficava devendo o café lá no bar do Cascatinha, né? Na UX, né? Exato, quem paga as contas, né? Enfim, consegui mudar de cidade, você teve que ficar, porque tá com a dívida do café, né? A dívida do café. Qualquer coisa eu passo lá no Cascatinha e pago a tua conta lá da época do jornalismo. Um abraço, Letícia. Bom Muito domingo. bom, um abraço para vocês, bom domingo aí. Tchau, Letícia tchau. Duarte.